ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Senhor, nesta noite, Pai, eu apresento a tua serva, Deus, que vai nos trazer a mensagem de paz e vida, que vai nos trazer para o alimento genuíno, Pai, o alimento, Deus, que transforma, o alimento que abençoa, o alimento, Deus, que é água viva, Deus, para nossas vidas, Pai. Usa esta noite, ó Pai, no oculto e profundo nesta noite, mas que a tua palavra nesta noite, Pai, faça, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a transformação, Pai, na mente e no coração, Pai, de cada homem, de cada mulher que está aqui dentro desta noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toda a igreja da paz do Senhor. Amém. Livro do Gênesis, capítulo 21, verso 14. Oh, glória! Gênesis 21, a partir do 14. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Amém? Que diz assim: a despedida de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Uma história bem conhecida no livro do Gênesis, algo que fez parte da vida de Abraão. Todos nós conhecemos a história e sabemos que Sara, a sua mulher, era estéril, não podia lhe dar filhos. E no momento em que eles passaram tempo no Egito, eles trouxeram essa mulher, essa serva egípcia, para trabalhar em sua casa, né? Nós sabemos que Abraão era um homem que tinha muito dinheiro, muitas posses, um homem próspero, e ele tinha muitos funcionários, muito gado, muita prosperidade ali, né, na sua vida. E aí a Bíblia diz que chegou um certo dia, Sara olha para Agar e vê nela a esperança de dar herança para o teu marido. Ainda, irmãos, que ela tivesse recebido uma promessa da parte de Deus, que quando Deus chamou Abraão lá atrás, onde ele ainda habitava, lá com os seus pais, lá em Ur dos Caldeus, a Bíblia diz que Deus fez uma promessa a Abraão: sai da tua terra, do meio da parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção. Sara sai com Abraão debaixo desta promessa. Porém, irmãos, a promessa é lançada, mas ela se demora a cumprir, se demora no tempo do homem a cumprir. Então Sara já estava ali em idade avançada e pensou na sua mente: se eu não fizer alguma coisa, a promessa de Deus não vai se cumprir. Se eu não fizer alguma coisa, se eu não colocar a mão, se eu não mexer os pauzinhos, nada
ser? Como que o meu esposo vai ser pai de uma grande nação se eu já estou avançada em idade e ainda não lhe dei filhos? Então, quando ela olha para Agar, a Bíblia diz que ela vê em Agar aqui, irmãos, a esperança de que a promessa se cumpra, porque naquele momento, irmãos, pela demora, surgiu no coração de Sara uma incredulidade. E esse é o grande perigo nas nossas vidas. Por causa da dificuldade, por causa da esterilidade, por causa de não ver as coisas acontecendo, nasce uma incredulidade no coração de Sara. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele é especialista. Deus, irmãos, Ele é mestre em frustrar os nossos planos. Você sabia disso? Até o próprio Jó declarou, irmãos, ainda que os nossos planos sejam frustrados, a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia. Os teus pensamentos não podem ser impedidos. Então, quando ela entrega Agar ao seu marido, ela vai lá e se deite com ela e conceda ali o filho dela. Só que ela achava que Agar, por ser serva, ia ser submissa a Sara. É aí que entra a frustração, irmãos, porque quando Agar engravida, a Bíblia diz que ela despreza a sua senhora. Quando ela engravida, a Bíblia diz, irmãos, que ela rejeita, ela não se submete, ela toma aquele filho para si. E lógico, irmãos, naturalmente, toda mulher que gera, ela não quer abrir mão do teu filho, pelo menos uma mulher comum, né? Uma mulher normal. Nós sabemos que tem muitas mulheres que lançam seus filhos aí na lixeira, né? Hoje mesmo eu vi um caso que eu até chorei. Um lugar assim, bem assim, periférico, a mulher teve a criança com o cordão umbilical e com a placenta ainda. Colocou no meio do concreto, você viu? Da obra, entre uma brecha e outra do muro. A criança chorando, os vizinhos achando que era um gato, aí depois eles perceberam que era a criança. O bombeiro foi lá, tirou e veio a criança peladinha ainda, no meio da obra. Tava os tijolos assim, colocou dentro de um vão. Aí saiu a criança com o cordão umbilical e a placenta. Aquilo ali foi de rasgar a alma. E infelizmente, irmãos, isso acontece. Mas não é sobre isso que eu quero pregar. Agar não teve esse sentimento de entregar o filho. Agar ela teve um sentimento, irmãos, de ter o filho e tomar para si. E Deus conhece o coração. Deus sabe, irmãos, como funciona o nosso coração. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe como são os nossos pensamentos. Deus é soberano. E Ele lá de cima, irmãos, estava contemplando tudo através do teu espírito. E por 2 vezes, Agar contempla o anjo do Senhor, que é o próprio Deus, que é o próprio Senhor. A primeira vez, quando ela foge de Sara, a Bíblia diz que o anjo vem no deserto e fala para ela: o que tens, Agar? Pela primeira vez. E ela fala: olha, eu fugi da minha senhora, porque eu não quero me submeter. E a Bíblia diz que o anjo fala para ela: não vá lá e seja submissa à sua senhora, porque o que vai nascer de ti será uma grande nação. Deus fez uma promessa a Agar. Agar retorna para a casa dos seus senhores, para a casa de Abraão e Sara. Um menino nasce, cresce, fica adolescente. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão se apega ao menino, a Ismael. Ele não é o filho da promessa, mas é filho dele, aleluia. Ele se apega àquele menino. Só que quando passa um tempo, a promessa na vida de Sara se cumpre. E quando Sara concebe, a Bíblia diz, irmãos, que no dia que o menino desmama, quando Isaac nasce, aí no dia que o menino desmamou, lá para os 3, 4 anos de idade, a Bíblia diz que Abraão dá uma festa em sua casa, em comemoração ao desmame do menino. Algo inédito. Você já viu uma festa assim?
Você já foi a alguma festa de desmame? Não, né? Algo inédito. Abraão tinha dinheiro, irmãos. Ele tinha posses. Ele podia dar festa toda semana. Ele era um homem próspero. Estava debaixo da promessa. Ele já estava feliz com Ismael. Quem dirá com Isaac, que é o filho da promessa? Então o menino nasce em idade avançada. A Sara concebe, dá luz. Ele também em idade avançada. Quando o menino desmama, nós vamos dar uma festa. E vai todo mundo se alegrar. Mas no meio daquela festa, a Bíblia diz que Ismael começa a caçoar de Isaac. E a Sara viu. E aquilo que estava debaixo do tapete se levanta novamente. Porque vocês acham que aquela história lá do passado foi resolvida? Não foi, não. A Sara nunca engoliu o que Agar fez. Não ter sido submissa, não ter entregado o filho, ela nunca engoliu. Ela só tapeou, igreja, colocou a sujeira debaixo do tapete. E quando ela olha para aquela cena e vê o Ismael, irmãos, tirando onda, tirando sarro de Isaac, ela olha e ela fala assim: olha para o seguinte, eu não quero que o filho dessa escrava seja herdeiro junto com meu filho. Agora não é mais Agar. Agora é essa escrava aí, ó. Não tem mais nome. Porque agora não serve mais, né? Enquanto era uma barriga de aluguel, servia. A Agar tinha nome. Agora que ela já tem o filho dela, não tem mais nome. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, irmãos? Deus não é injusto. Creia na justiça de Deus, aleluia. Porque a Bíblia diz, irmãos, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra, contemplando os bons e os maus. Quando a Sara, tomada pelo ciúme, pela indignação, fala com Abraão, ela fala desse jeito. Você pode ver ainda no texto: eu não quero que o filho dessa escrava seja herdeiro com meu filho. Aquilo corta o coração de Abraão, porque é filho dele também. Ele é homem de Deus. Ele errou? Errou, irmãos. Homens de Deus erram. Mulheres de Deus erram, gente. Ninguém é perfeito. Só que nós temos a misericórdia, nós temos a graça, nós temos a promessa. Nós vamos arcar assim com as consequências, mas não quer dizer que nós não erramos. Homem de Deus, mas errou. Mulher de Deus, mas errou. E a Bíblia diz que aquilo corta o coração de Abraão e ele vai orar a Deus. E ele acha na mente dele, que eu estou conjecturando, irmãos, acredito eu, que quando Abraão foi orar a Deus, ele pensou assim: não vou orar porque Deus vai me dar uma direção. Aí sabe o que Deus fala para ele? Escute a sua mulher. Você não escutou ela a primeira vez? Quando ela mandou você se deitar com Agar? Você escutou ela, não escutou? Na parte boa, ele não consultou a Deus, igreja. É ou não é verdade? Na hora que ela falou assim: olha, deita lá com Agar, ele não chegou e consultou a Deus. Mas quando o cerco apertou, olha só, quando o negócio ficou estreito, quando ele não sabia o que fazer, ele correu para Deus. Quando ele correu para Deus, foi na lata: escute a tua mulher. Do mesmo jeito que você escutou ela lá atrás, escute ela de novo. E quando Deus fala: escute a sua mulher, a Bíblia diz que ele se levanta de madrugada, toma um pão e um odre de água. Sabe o que é um odre de água? É uma jarra, aquelas antigas feitas de couro. Você vem para colocar vinho ou água. Pega um pão, entrega na mão de Agar, se despede do menino e manda eles embora para o deserto. E a Bíblia diz o nome do deserto, irmãos, o deserto de Berseba. E eu fui estudar esse deserto. É o deserto mais perigoso do Oriente Médio. Não só pelos répteis que já existiam ali, mas o caminho era um caminho difícil, era um caminho de pedras.
Você consegue andar em pedra? Você consegue andar um pouco, mas você não consegue andar vários dias. E Deus lá de cima está contemplando tudo, irmãos. E sabe o que é lindo, irmãos? Sabe o que entra aqui? É que mesmo que você esteja vivendo no deserto, saiba de uma coisa: ainda não é o fim. Agar estava no deserto, só ela e seu filho. Foi humilhada, foi desprezada e tudo mais. Não tinha o que fazer, não tinha voz. Sabe a pessoa que não tem voz? Era Agar. Mas Deus se fez voz por ela. Porque Deus havia feito uma promessa a Abraão. Ele era filho de Abraão. Não era o filho da promessa, era o filho da escrava, mas era filho também. Sabe o que essa palavra diz? O apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, ele vai trazer uma analogia entre Sara e Agar. Ele vai dizer sobre o filho da promessa e o filho da escrava. Sabe o que isso quer dizer para nós? Que ainda assim, irmãos, nós estamos na igreja, nós estamos debaixo da promessa, nós temos promessa de vida eterna, nós temos promessa de salvação, mas aquele que está lá fora, andando no caminho difícil do deserto, também pode ser alcançado por Deus. Porque Deus, irmãos, Ele quer salvar todos. Aleluia. Deus tem salvação para a humanidade. Ele não desprezou Ismael porque o pai pecou, porque a Sara pecou, porque a Agar pecou. A promessa se cumpriu, mesmo no deserto. Aleluia. Quando você verdadeiramente nos ouve a voz do seu Senhor. Porque a primeira vez que ela teve um encontro com Deus no deserto, quando o anjo falou com ela, ela estava grávida. Ela volta para a casa da sua senhora e ela batiza o nome daquele lugar de Ele é o Deus que me vê. Deus vê, igreja, Deus vê. Entenda isso. Deus vê o teu deserto, Deus vê o teu sofrimento, Deus vê a tua angústia, Deus vê a injustiça que está sobre a tua vida, aleluia. Deus vê, Ele é o Deus que vê. Foi isso que Agar falou quando o anjo falou com ela a primeira vez. Ela entendeu que ela não estava sozinha, ela entendeu que ainda não era o fim, ela entendeu que o deserto não pode te matar, porque aquilo que parece o fim é o recomeço. E a melhor coisa que aconteceu na vida de Agar foi ter saído da casa de Abraão e Sara, mesmo que tenha que passar pelo deserto. E quantas vezes isso já aconteceu nas nossas vidas? Quantas vezes você já se viu obrigado a sair de um lugar e passar por um deserto sem entender nada, mas no fim você entendeu, aleluia, que foi a melhor coisa que te aconteceu. Porque naquele deserto a Bíblia diz que o menino cresceu, a água do odre acabou, o pão acabou, o sol era quente. A Bíblia diz que ela pega o menino, bota ele debaixo de uma árvore e começa a se afastar para não ver o menino morrer. O menino começa a chorar. A promessa estava sobre o menino. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Aleluia. Deus ouve o choro dos inocentes. É igual aconteceu com esse bebê. Aleluia. Alguém ouviu o choro de um inocente e o socorro chegou. Aleluia. Aquilo que parecia ser o fim para aquele recém-nascido pode ser um grande recomeço. Porque a mãe que rejeitou não tem nem ideia do que fez, mas ele pode ter a chance de encontrar um novo destino. Deus ouve o choro dos inocentes, igreja. Parece, irmãos, aparentemente, diante de todas as estatísticas que tem sobre essa nação. Esses dias eu vi a Damares falando que o Brasil é considerado o país do assédio.
a crianças e adolescentes. Ela falou isso em entrevista chorando. E ainda assim, ainda que parece que a justiça não está sendo feita, que parece que Deus está distante, parece que Deus está indiferente. Não, irmãos, Deus ouve o choro dos inocentes. E na hora certa a justiça vai ser feita, porque ainda não é o fim, aleluia. O deserto parece um cenário caótico de fim, mas Deus entra, Ele chega na hora certa. O Senhor não chega atrasado, irmãos. A Bíblia diz em Salmo 46 que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. E você precisa crer nessa palavra, porque essa palavra é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. O menino ouve, o menino chora, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus. Por isso que o salmista diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Aí, Agar não conseguia olhar para o céu. Ela estava olhando para o menino. Deus olhava para o menino, Agar olhava para o menino. Só que Agar olhou para o menino e se afastou para não ver a morte. Deus olhou para o menino e se aproximou para dar vida, aleluia. O deserto faz isso, irmãos. A dificuldade faz isso. Faz a gente não discernir a situação até que o socorro venha. E aí Deus veio e disse para Agar: ergue-te. Aleluia. Ergue-te. É isso que a gente tem que fazer no deserto, porque o deserto quer te prostrar. O deserto quer te abater. E lembre, irmãos, quem estava no deserto quando Jesus passou 40 dias e 40 noites? Quem estava lá? Satanás. Satanás, o diabo. Ele fica à espreita para ver qual vai ser a tua reação no deserto, para ver se você vai murmurar, se você vai desacreditar, se você vai entregar os pontos, se você vai se acovardar. Foi isso que o diabo fez. Jesus está no deserto passando prova, igreja. 40 dias e 40 noites com fome. O diabo vem: olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sugeriu tudo aquilo que era da necessidade ali. Aquela necessidade temporária. Sorte, né? Que Jesus estava cheio de Deus, e Ele é o próprio Deus. Aleluia. Então Deus falou: ergue-te, mulher, levanta, pega o menino. Aleluia. Porque dele farei uma grande nação. Deus reforça a promessa. E abriu Deus os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Tudo que você precisa fazer na hora da sua dificuldade, do seu deserto, é se erguer, se levantar. Não se prostra. Não se prostra, porque quem fica prostrado está vulnerável ao ataque do inimigo, da consciência, da mente. Mas quando você se ergue e se levanta, Deus abre os teus olhos. E ela viu um poço de água. A água do odre tinha acabado, mas Deus te deu um poço. O homem te dá um odre, mas Deus te dá o poço, a fonte. Aleluia. O pastor falou aqui do rio. O rio de água viva. Ele falou aqui a visão que João teve no último capítulo do Apocalipse, no final da Bíblia, é o final da história, é o fim de todas as coisas.
Essa palavra é transparente, é limpa. E ela tem o poder de tirar todo o sofrimento. Por isso que em seguida ele fala que não terá mais dor, nem choro, nem lágrima, nem sofrimento. Porque a água viva te sustentou, matou tua sede, tirou tua preocupação. Qual que era a preocupação de Agar? O menino vai morrer de sede, o menino vai morrer de fome, o deserto não tem, olho para a esquerda, olho para a direita, eu só vejo pedra seca. Aleluia. Então, quando ele abre os olhos de Agar, ela vê a fonte. Não fique apegado naquilo que o homem pode te dar. O homem é mesquinho. O homem é orgulhoso, é egoísta. Mas Deus não. Deus é generoso. Aleluia. Deus é abundante. Deus te ama. Aleluia. Deus quer te salvar, quer te curar, quer te sarar de todas as feridas. E olha só que interessante. O menino que ia morrer, a Bíblia diz, e era Deus com o menino que cresceu. Cresceu onde? No deserto. Ele era adolescente ainda. Aí ele cresceu e se tornou um homem e foi flecheiro, um homem de caça. Olha só que interessante, irmãos. O menino que estava para morrer conseguiu sobreviver no deserto, voltou para sua terra, para o Egito, e a sua mãe ainda teve a oportunidade de escolher a sua esposa. Olha que coisa linda. Misericórdia, pastor. Vigia aí, em nome de Jesus. Irmãos, qual que é o filho hoje que deixa a mãe, irmã Sandra, escolher a sua esposa? Né? E a Bíblia é clara, né? E tomou-lhe uma mulher, Agar tomou-lhe uma mulher e lhe deu como esposa na terra do Egito. Ele cresceu, irmãos, temendo a Deus, honrando sua mãe, sendo submisso à vontade da sua mãe. Então, irmãos, sabe o que essa palavra está dizendo para nós? Primeira coisa, ainda não é o fim. Não se desespere, creia. Não deixe a incredulidade, não deixa o desânimo, a desesperança tomar conta do teu coração. Aleluia. E a segunda palavra, irmãos, a segunda coisa, aliás, que essa palavra nos ensina é que o deserto nos ensina muita coisa. E Ismael se tornou uma grande nação, até os dias de hoje. Sabe quem que vem da nação de Ismael? Os árabes. Os árabes, que existe até hoje, uma grande nação. Então, Deus cumpre promessa. O deserto não é castigo, o deserto é aprendizado. O deserto nos ensina a ser submissos, a ser dependentes e confiantes de que Deus sempre tem o melhor para nós. Aleluia. Agar não morreu no deserto, Ismael não morreu no deserto. Eles se uniram e seguiram o seu propósito. Aleluia. E Deus tem isso tanto para Israel como para todas as nações, porque a Bíblia diz que Ele é o Deus das nações. Ele é o desejado das nações. Aleluia. Ele é o Deus de toda a terra. Toda a terra e a sua plenitude foram feitas pelo Senhor. Aleluia. Então que nessa noite, pode vir, pastor, em nome de Jesus, você tome posse dessa palavra. E quando vier a dificuldade, lembra do Deus que vê, do Deus que ouve o choro, o gemido, a voz dos inocentes e faz justiça
justiça e juízo para a glória do teu nome. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.